Meu amado e amada paz do Senhor Jesus, estamos aí estudando o segundo trimestre de 2023 no tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Este segundo trimestre de 2023, o comentarista é o pastor Elienay Cabral. Eu quero desde já agradecer você que é inscrito nesse canal. Você que está chegando agora aí, seja bem-vindo. Meu muito obrigado a todos vocês, que Deus em Cristo continue os abençoando. São vídeos simples, sem nenhuma edição, e graças a Deus, Deus tem impactado vidas de muitas pessoas que têm aí nos acompanhado, que têm se inscrito no canal, curtido e compartilhado em suas redes sociais. Muito obrigado, isso é Deus que faz. Meu amado, minha amada, já estudamos aí a lição 1, quando a família age por conta própria. Já estudamos a lição 2, a predileção dos pais por um dos filhos. E hoje estamos aí na lição de número 3, ciúme, o mal que prejudica a família. Essa lição de número 3 será ministrada dia 16 de abril de 2023. O texto áureo está inserido em Tiago, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra perversa. Essa é a lição que nós estamos estudando. Vamos aí para a verdade prática, que diz assim: o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. A leitura bíblica em classe, meu querido e querida, está em Gênesis capítulo 37, o versículo 1 ao 4, o versículo 11, o versículo 18, o versículo 23, 24 e versículo 28. É a leitura bíblica em classe. Os objetivos dessa lição, essa lição vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo é refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. O segundo objetivo da lição é identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E o terceiro e último objetivo da lição é compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. A introdução da lição diz assim: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática. José, filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José deletava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. É uma lição muito importante para os dias odiernos, para os dias atuais, dentro do seio da família. Meu amado, a palavra-chave da lição é ciúme. O significado de ciúme e inveja é importante. Nós, antes de adentrarmos no primeiro ponto, nos tópicos e nas síntese de cada ponto, é importante nós também destacarmos aqui 2 assuntos que vai tratar essa lição, que é o ciúme e a inveja dos irmãos de José, por causa da escolha de Jacó em amar mais José do que seus irmãos. Então vamos aqui. Ciúme é um substantivo masculino no dicionário português,
que significa estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de quem se pretende o amor exclusivo. Ciúmes também é o receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem. Ciúmes também significa medo de perder alguma coisa. E a inveja? O que significa inveja no dicionário português? Inveja é um substantivo feminino que significa desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. A inveja também é o desejo irrefutável de possuir ou gozar o que é de outrem. Na verdade, a inveja, o invejoso, ele não quer aquilo que você tem. O invejoso, a maior alegria dele é que você não tenha aquilo que você tem, para você ficar de cabisbaixo, ficar desanimado. O invejoso, ele não quer que você prospere. A infelicidade dele é a sua felicidade. É isso que traz a inveja no coração do cidadão. Então, meu amado, minha amada, vamos aqui para o primeiro ponto da lição. A falha no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó é o primeiro tópico do primeiro ponto. Nós vemos aqui em Gênesis capítulo 37, no versículo 3, lemos que Jacó amava José mais do que a todos os seus filhos. Jacó e sua família habitavam na terra de Canaã, e Jacó amava José mais do que todos os seus filhos, o que deixava os irmãos de José com inveja, com ciúme. Sendo o primogênito da esposa favorita de Jacó, não surpreende que José veio a tornar-se o filho preferido de Jacó. Na lição anterior, na lição 2, nós estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Aqui nessa história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu ciúme e a inveja entre os irmãos. As consequências graves dessa prática dentro da família trazem ações e prejuízos irreversíveis, muitas das vezes. É certo que Jacó, ele não agiu de forma prudente ao amar mais a José do que aos irmãos, do que aos outros filhos que ele tinha. Pois os pais não devem ter predileção por um filho em detrimento dos outros, não, senhores. Todos são filhos, todos são gerados pelo mesmo sangue, é filho do mesmo pai, é filho da mesma mãe. Então, meu amado, ainda que em alguns casos seja filho de outras mulheres, ou de outros pais, mas o cidadão ficou viúvo e tem 2, 3 filhos, casa novamente, aí nasce mais, e são irmãos, mesmo assim, não pode ter aí uma predileção, tem que amar todos igualmente. Olha, querido, esse mesmo erro foi cometido por Isaac, seu pai, e de geração em geração, essa mesma atitude vem sendo repetida, sempre gerando tensões em famílias. Existem famílias que as coisas melhores é para um determinado filho, as coisas mais inferiores para outro. E aí, aquele que é menos acolhido, que se sente menos amado, que se sente inferior, aí ele fica com ciúme, com inveja, com ódio daquele que tem toda a regalia. Então é um perigo muito grande, tem que tratar. Essa lição aqui é maravilhosa, essa lição é tremenda. O segundo tópico do primeiro ponto fala do ciúme em meio à preferência. Olha, querido, querida, José ele foi amado por seu pai Jacó, o qual o presenteou com uma túnica de várias cores, numa clara atitude de preferência de Jacó para com José. Isso provocou ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Olha o perigo, olha a situação dessa família. Jacó não só protegia José, porque era filho de sua velhice, mas enquanto
Os demais filhos se vestiam com vestes e túnicas de linho áspero. O velho pai mandou confeccionar uma túnica especial com várias cores e deu a José. Está aí em Gênesis capítulo 37. Você vai lendo aí. Então, sendo menos amados, os demais filhos de Jacó, eles odiavam a José. Olha, meu querido, o amor é o poder maior na terra ou no céu. Ser alguém menos amado pode levá-lo ao ódio e a atos de destruição. É um perigo muito grande. Então, o casal, o cônjuge, o servo, a serva de Deus, tem que tomar muito cuidado. O terceiro tópico do primeiro ponto fala da inveja. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Outro elemento forte que alimentava o ciúme e a inveja dos irmãos de José eram os sonhos de José, que o colocavam sempre em superioridade aos seus irmãos, lá em Gênesis 37, versículo 9 e 10. Então, quando José contou seus sonhos aos irmãos e ao seu pai, a reação foi total e de total rejeição por parte dos seus irmãos, porque entenderam que José agia com arrogância e presunção, por isso o rejeitaram. Olha, meu amado, é um perigo muito grande. Você que tem projeto de Deus, você que sonha, Deus colocou no seu coração um chamado, que tem sonhos e projetos a serem realizados, os quais Deus te deu. Tenha muito cuidado, não fique contando os seus projetos, seus sonhos para ninguém. Conte depois que Deus cumprir na sua vida. Conte seu sonho depois que Deus materializar esse sonho nas suas vidas. Conte seus projetos depois que Deus materializar os projetos na sua vida. José, quando ele sonhou e contou o sonho, ele tinha 17 anos de idade. 17 anos de idade. José tinha 17 anos quando sonhou, e por falta de vigilância, ao contar o sonho, ele teve que passar por vários processos ao longo de 13 anos para o cumprimento do sonho. Ele poderia não esperar tanto tempo, não passar por tantos processos se ele não contasse aquele sonho. Mas ele foi vendido para os nômades vendeu para Potifar, a esposa de Potifar se engraçou nele, depois foi parar na cadeia e passou anos na cadeia depois. Então ele passou um processo aí durante 13 anos, quando ele tinha 30 anos de idade foi que foi chamado e se tornou governador do Egito, um projeto de Deus. Mas ele poderia não sofrer tanto, não passar por tantas etapas de sofrimento, se ele não contasse os sonhos, os projetos que Deus tinha na vida dele. Isso aqui é uma lição para nós. Nem todo mundo que está do teu lado, que bate no teu ombro, que te abraça, ele torce pela tua vitória, não, senhores, não, senhoras. Nem todo mundo torce. Está orando, está querendo a tua bênção. A maioria estão do teu lado quando você continua de cabisbaixo, mas quando levanta a cabeça e Deus cumpre as promessas, muitas pessoas já não querem que você esteja nos planos e nos projetos de Deus. Então vamos vigiar, vamos tomar muito cuidado. A síntese aqui do primeiro ponto diz: Jacó tinha um favoritismo por seu filho José. Tal prática prejudicou a sua família e provocou dissensão entre os irmãos. Olha, meu amado, fecha a tua boca. Allahamassúria. Em Salmo 81 diz: abre a tua boca, eu te encherei. Mas aqui, nos sonhos e os projetos que Deus tem na tua vida, ó, fecha, tranca a porta da tua boca e deixa o silêncio falar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ô glória. Olha, vamos aí para o segundo ponto da lição. O ciúme como causa de conflitos. Primeiro tópico fala sobre a túnica, o símbolo de desprezo. Mas vamos falar aqui sobre a túnica. Nos dias de José, todos possuíam uma túnica ou um manto. As túnicas eram usadas para aquecer as pessoas, também para carregar pertences em uma viagem. As túnicas também eram usadas para enrolar bebês, também para servir de assento ou até mesmo para servir como seguro de um empréstimo.
as túnicas tinham muito valor, diz. A maioria das túnicas ia até os joelhos, possuíam mangas curtas e eram apenas de uma cor ou duas cores. Em contraste, a túnica de José era provavelmente do tipo utilizado pela realeza daquela época. Mangas longas, medindo até a altura dos tornozelos e colorida. A túnica torna-se símbolo do favoritismo de Jacó por José, o que agravou as relações já estremecidas entre José e os seus irmãos. Meu Deus. Meu Deus. Então, meu amado, a túnica aqui se tornou aí um símbolo de desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo duas cores, feita de fio de linho grosso. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos seus outros irmãos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José, despertou no coração dos irmãos de José o ciúme derivado dessa má atitude do patriarca e promoveu tristezas e consequências no seio da família de Jacó. Na família de Jacó havia algo mais forte que o veneno de cobra. Era o ciúme e a inveja, o sentimento provocado pela má atitude de Jacó promoveu tristes consequências na família. Oh, meu Deus, que Deus tenha misericórdia, que Deus dê sabedoria aos cônjuges, ao servo, à serva de Deus, para conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, sem fazer predileção. Vamos aí para o tópico 2, ciúme, o agente dos conflitos na família. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai, por Jacó. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Na história dos filhos de Jacó, meu amado e minha amada, o ciúme foi capaz de causar grandes danos na vida emocional da família. O ciúme é um mal terrível. O ciúme contra José induziu os seus irmãos a desejarem se ver livres do rapaz. O ódio alimentado pelo ciúme os levou a querer fazer o mal a José e tirá-lo do seu convívio. Olha, meu amado e minha amada, José, ele foi humilhado por seus irmãos. Ele foi amado pelo pai, mas humilhado pelos irmãos. E qual foi o motivo da humilhação de José? Porque ele trazia má notícia de seus irmãos ao seu pai, por isso que ele foi humilhado. Ele trazia má notícia dos seus irmãos ao seu pai. Porque José era o filho da velhice de Jacó. Porque ele era o filho preferido do seu pai. Porque ele tinha um sonho, meu Deus. Gênesis 37, versículo 1 ao 5. Quando José foi humilhado? José foi humilhado quando foi lançado na cova. José foi humilhado quando foi vendido como escravo aos ismaelitas por 20 moedas de prata, preço de escravo. José, ele foi humilhado quando foi vendido a Potifar, o eunuco de Faraó. José foi humilhado quando foi lançado no calabouço. José foi humilhado com pessoas de mau caráter, desonestas, num ambiente solitário, fetido, frio, sem esperança e, por fim, esquecido. Mas, porém, o Senhor Deus, o qual havia chamado José, o qual tinha projetos na vida de José, era com José. Em Gênesis 39, 21, é confirmado que o Senhor era na vida de José. Olha, meu amado, minha amada, nos primórdios da igreja, após a experiência do Pentecoste, a casta sacerdotal em Jerusalém demonstrava inveja e ciúme também dos apóstolos, porque Deus, através da vida dos apóstolos, operava milagres e o povo estava voltado para os acontecimentos o qual Deus tinha usado a vida daqueles apóstolos.
Terceiro tópico aqui desse ponto, a extensão do ciúme. Então, na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamentos profissionais. Em todos os ambientes que houver inveja e ciúme, coisas destrutíveis acontecem. No ambiente onde o ciúme domina, meu amado e minha amada, sobram desconfiança. No ambiente que o ciúme domina, sobra insegurança. No ambiente que o ciúme domina, o controle e posse. No ambiente em que o ciúme domina é muito perigoso. Embora todas as pessoas tenham ciúme, um pouquinho, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tenuante. É um tenuante. Uma de suas manifestações mais destruidoras, destrutivas da alma é a inveja. A inveja é horrível. Um mal que, como está implícito na etimologia da palavra grega, faz com que a pessoa seja consumida. Olha, querido, querida, nossa palavra inveja vem do latim invidio, que significa olhar contra. Isto é, olhar com má disposição a outra pessoa devido ao que ou ao que aquela pessoa possui e tem. Meu amado, minha amada, a inveja foi o que provocou o assassinato de Abel. A inveja foi o que lançou José dentro da cisterna. A inveja foi o que fez com que Coré, Datã e Abirão se rebelassem contra Moisés e Arão. A inveja foi o que fez com que Saul perseguisse a Davi. A inveja foi o que deu lugar às amargas palavras que o irmão mais velho, lá na parábola do filho pródigo de Lucas 15, dirigiu ao seu pai. A inveja foi o que crucificou a Cristo. Olha, meu amado, que possamos escolher o amor, pois o amor não tem inveja. Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, 1 Coríntios 13, leia todo o capítulo 13, você vai ver, lá no versículo 4, fala que o amor não tem inveja. A síntese aqui do ponto 2 diz, na família de Jacó, podemos constatar que o ciúme é uma obra da carne e, quando cultivado, prejudica muito os relacionamentos humanos. Vamos aí finalizar a lição, no terceiro ponto da lição, os males do ciúme. Olha, querido, o ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme e da inveja. Meu Deus. Não foi diferente no tempo de Jesus, querido. Olha, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador Jesus. Nós conferimos isso, que está registrado em Marcos 15, 10. O problema do ciúme na vida conjugal é algo terrível. Vários são os problemas que criam os conflitos dentro de um lar. O desentendimento conjugal pode ser provocado por razões várias, como temperamentos distintos, formação familiar diferente, dívidas sem controle, tratamento grosseiro das partes e desconfiança entre os cônjuges. Neste último item, meu amado, percebe-se que uma das principais causas de conflito conjugal é quando o casal vive sob a desconfiança um do outro, que é o ciúme. Desconfiança é o ciúme. Por exemplo, o ciúme, por ser um sentimento de caráter emocional, pode acarretar muitos males para a vida cotidiana do casal. O medo de perder o afeto do outro faz com que
pensamentos doentios sejam capazes de confundir realidades com suposições. O ciúme faz ver fantasmas. O ciúme faz ver coisas que não existem. O autor de Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 27, versículo 4, ele declara que cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante o ciúme? Meu Deus do céu. Meu amado, o tópico 2 do terceiro ponto fala do ciúme entre os santos de Deus. No meio dos cristãos, será que tem ciúmes? Será que aquelas irmãs que fazem parte do grupo do ciclo de oração têm ciúme daquela que está regendo? Tem ciúme daquela que é a líder, que é a coordenadora? Será que tem obreiros que têm ciúme do outro? Será que tem jovens que, meu Deus do céu, ciúme no seio dos santos, entre os santos? Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram amigas, eram próximas, andavam juntos. Assim, por ciúmes, se caluniam, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério, sem mesmo saber se aquilo é verdade ou não, só por causa do ciúme. Então, que o Espírito de Deus nos guarde, nos proteja, guarde os nossos corações, de modo que produzam o fruto do amor, e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros, que Paulo diz lá em Gálatas 5:26. O problema do ciúme no ministério cristão é algo horrível. Como nas castas sacerdotais dos primórdios da igreja, a inveja e o ciúme eram uma realidade. Também no ministério cristão esses sentimentos ainda são devastadores. Existe no seio da igreja. A inveja e o ciúme surgem através de pessoas que se permitem ser dominadas por esses sentimentos negativos. Aqueles que são assim tornam-se contra as pessoas que se destacam ministerialmente. Ele vê alguém que chega depois dele, ele já está 10, 15, 20 anos lá, chega um e com 1 mês, 2, 3, 6 meses já se destaca, está cantando, está pregando, Deus está usando. Aí vem a inveja, vem o ciúme, aí vem o apedrejamento, inventa coisas, inventa situações, por desejarem o lugar dessas pessoas. Alguns chegam a caluniar, difamar e ofender o seu colega de ministério. Isso acontece. O medo de perder o afeto do outro faz com que pensamentos doentios sejam capazes de confundir realidade com suposições. É um perigo muito grande. Vamos aí para o terceiro tópico, vencendo o ciúme. Qual o antídoto para vencer o ciúme? Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses 4:8. O que pensam os que está em nosso coração determina as nossas ações. Provérbio 4:23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade da vida. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, que com base na palavra aconselhará com sabedoria. E finalmente, meu amado, minha amada, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13:4. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas, contra o ciúme, contra a inveja. Como o amor é muito importante entre os crentes, Paulo fez uma descrição detalhada como esse amor se manifesta na vida dos crentes. Em primeiro lugar, a caridade ou o amor é sofredora, aqui com o sentido de paciência, o oposto da falta de moderação. A paciência
às vezes traduzida como tolerância ou dificuldade de se zangar, é um atributo de Deus. E nós encontramos muitos textos na Bíblia comprovando isso. Em muitas ocasiões, o povo de Deus precisou ser paciente. A paciência, meu amado e minha amada, ou longanimidade, faz parte do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. Esse amor, ele suporta certos aborrecimentos ou inconveniências sem se queixar. Não se irrita quando é provocado e persevera firmemente em meio às tribulações. A síntese aqui do terceiro ponto fala: o ciúme obsessivo quase sempre resulta em violência, separação e ofensas mútuas no casamento. Elimina também as relações entre amigos e irmãos. Vamos concluir a lição aí, queridão, queridona. O ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir o seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. Este desenvolver a nossa alma para a prática das virtudes cristãs, ao mesmo tempo enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma, que a inveja, que o ciúme caia por terra e que o amor e o fruto do Espírito prevaleça em nossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude.